Você certamente já ouviu falar na maldição da múmia de Tutankhamon. É possível que você já tenha ouvido falar até mesmo num desenho do Scooby-Doo, porque assim, o Tutankhamon já é parte da cultura popular. Mas você sabe quem foi o Tutankhamon? Então saiba tudo no vídeo de hoje. O Tutankhamon foi, na realidade, um faraó. E quem era um faraó? O faraó era uma espécie de líder político e religioso. E na cultura do Antigo Egito, uma espécie de divindade, porque os egípcios acreditavam que os seus faraós eram representação divina aqui na Terra, né? O Tutankhamon, por que ele é importante historicamente, né? Em primeiro lugar, porque ele teve a única tumba que foi encontrada e catalogada até hoje num estado muito bom de conservação, né? Tudo que a gente sabe dos outros faraós e tumbas, a gente encontrou com elas já praticamente saqueadas, né? Todos os tesouros foram levados embora, porque eram muitos tesouros, e nada foi encontrado, né? E a do Tutankhamon foi a única que foi de fato encontrada. E agora a gente vai entrar na tumba do Tutankhamon. E agora é o meu momento Indiana Jones. Vamos descer na tumba do Tutankhamon. Para visitar a tumba do Tutankhamon, você precisa de um ingresso extra aqui no Vale dos Reis. O ingresso normal do Vale dos Reis normalmente dá direito a visitar 3 tumbas, mas a tumba do Tutankhamon, pela fama dele, requer um ingresso extra de cerca de 300 libras egípcias ou 10 dólares. De todo modo, vale dizer que você já não tem mais muitos artefatos. O que você vê aqui é a tumba, uma parede ainda bem conservada e sua múmia. O Tutankhamon é como se fosse a Mona Lisa aqui de Luxor. Todo mundo quer ver, tirar foto e filmar e fazer vídeos infames como eu. Olha o tamanho da catacumba, da câmara mortuária aqui do Tutankhamon, e olha o estado de conservação dessas pinturas, ainda com a coloração original. Fantástico. E quem a gente encontra aqui? Ele, o próprio Tutankhamon. A múmia dele, claro. Espero que não jogue nenhuma maldição em mim. Espero que o Tutankhamon não puxe meu pé. Porque todos os seus artefatos, e não foram poucos, foram mais de 5.000, na realidade estão hoje expostos no Museu do Cairo. Os maiores acervos sobre o Tutankhamon se encontram aqui no Museu do Cairo, onde eu estou agora. Só que a sala que guarda essas relíquias, esses artefatos, ela não pode ser fotografada nem filmada, mas eu vou rechear esse vídeo com vocês com imagens de arquivo desses belíssimos artefatos encontrados em 1922 em escavações realizadas aqui no Egito. Já que o museu não me deixa filmar a máscara original, eu filmo a réplica da lojinha. O Tutankhamon foi um líder com baixa relevância histórica. Ele não teve muita relevância histórica porque ele teve um reinado muito curto, né? Calcula-se que ele tenha governado o Egito entre 9 e 19 e muito provavelmente ele não governou de fato, porque como criança, 9, 10, 11, 12 anos de idade, é pouco provável que ele tenha governado. É mais provável que ele tenha sido orientado ou liderado ou manipulado por sacerdotes que de fato exerciam poder, e faleceu aos 19 anos de idade. Portanto, e também não teve nada de muito espetacular que tenha acontecido durante o reinado de Tutankhamon. Né? Agora, o que se fala é o seguinte: quando se encontrou a tumba do Tutankhamon, isso foi 100 anos atrás, em 4 de novembro de 1922, por um arqueólogo inglês chamado Howard Carter. Ele estava em busca aqui de tesouros, de tumbas de faraós, de relíquias, né? Ele era uma espécie de Indiana Jones. Ele estava sendo patrocinado por um mecenas, colecionador de arte, um inglês, né? Um lord inglês que estava bancando ele. E esse lord inglês já estava irritado porque estava bancando ele. Ele não achava nada de relevante. E quando o lord já estava quase
desistindo de financiar, de bancar o Howard Carter, eis que em 1922 ele acha um princípio de uma escada, e na realidade não foi ele quem achou, foi uma criança aqui da região que achou um pequeno degrau. Isso foi uma pista e eles encontraram a tumba do Tutankhamon lotada, repleta de materiais. Acredita-se que tenha mais de 5.000 itens, 5.000 itens de todos os tipos dentro dessa tumba, e ouro, muito ouro. Inclusive uma máscara mortuária de mais de 18 quilos de ouro maciço. Olha que loucura, mais de 18 quilos de ouro maciço. E hoje essa máscara está no Museu do Cairo. E para que serviu a tumba do Tutankhamon? Serviu para que os historiadores e arqueólogos traçassem um paralelo. Se esse faraó, que não teve nenhuma relevância, pouquíssima relevância histórica, política, tinha amealhado essa quantidade de tesouros de ouro, o que não haveria de ouro, de riqueza, na tumba de um Ramsés II, por exemplo, que governou o Egito por mais de 60 anos, morrendo aos 97 anos de idade. Ou seja, o Tutankhamon serviu como uma espécie de régua comparativa do nível de opulência e riqueza que devia haver na vida dos faraós no Egito Antigo. Outra coisa, o Tutankhamon é cercado de mistérios. Primeiro existe uma tal de maldição do Tutankhamon, né? Em primeiro lugar, porque se sucederam algumas mortes suspeitas logo após a descoberta da tumba, né? Em relação ao Mecenas, ele pegou uma doença, né? Aquele que patrocinou a expedição morreu um tempo depois, morreram alguns animais, morreram alguns assessores, e com isso criou-se toda uma mitologia, uma fábula de que o Tutankhamon, irritado por ter ido perturbá-lo no sono eterno, ele teria jogado uma espécie de maldição sobre essas pessoas que estavam vilipendiando o seu túmulo. O mais provável é que essas pessoas tenham morrido de alguma espécie de morte natural, afinal todo ser vivo morre, né? Ou então, eventualmente contaminado por alguma espécie de bactéria, já que a gente estava falando de um túmulo fechado por milênios de anos. Existem muitos outros mistérios relacionados à vida de Tutankhamon que até hoje ninguém conseguiu descobrir muito bem. Por exemplo, ele morreu jovem. E morreu do quê? Aparentemente ele tinha fraturas no crânio, né? Que algumas tomografias não conseguiram chegar a resultados conclusivos. Parecia também que ele poderia ter algum problema no joelho. Ninguém sabe exatamente se ele teria sido ferido, né, algum embate, se ele teria se machucado por causas naturais, ou se ele teria mesmo sofrido uma tentativa de homicídio, ou se alguém teria atacado. Ninguém sabe muito bem. São pedaços de um quebra-cabeça ainda incompleto, né? Outra possibilidade também é que ele tivesse alguma doença congênita, né? Vale dizer que, como os egípcios, os faraós, se acreditavam entidades divinas, né, e também eles detinham o poder absoluto sobre o reino do Egito, né, eles não gostavam de misturar essas linhagens, né? Então era comum que os egípcios casassem entre si, os irmãos se casassem, muitas vezes de fato e muitas vezes apenas simbolicamente. Então pode ser que essa união entre parentes, irmãos, primos, possa dar origem a descendentes com problemas genéticos. É uma das teorias que se fala também dele. Outra importância histórica do Tutankhamon é que o pai dele foi um líder, esse sim, com uma marca histórica muito forte, né, que é o Akhenaton, porque o Akhenaton decide romper com a lógica, com a tradição milenar dos egípcios de serem politeístas. O que é politeísta? É acreditar em diversos deuses, né? Os egípcios têm o deus crocodilo, o deus pássaro, o deus sol, né? E chega o Akhenaton e fala: ó, galera, acabou. Agora a gente só pode rezar para um. Só pode rezar para um, que é o deus sol, né? Isso causou uma revolta muito grande. Os egípcios não engoliram muito bem isso, né? É como se chegassem, sei lá, chegasse um novo papa e falou: ó, agora acabou. Nada de rezar para Santo Expedito, Nossa Senhora Aparecida, São Inácio, Santa Gertrudes, não tem mais nenhum outro santo, a gente vai escolher um santo só. Claro que no caso eu estou falando de politeísmo, né, e não de santos, né? Mas é como se fosse isso, né? Você pega uma religião que está profundamente estabelecida e arraigada ao longo de milênios e você decide numa canetada que as pessoas têm que mudar completamente. Não deu muito certo, e uma das mudanças que o seu sucessor, né, o depois
Tutankhamon, né, porque ele tinha outro nome, né, uma das mudanças que ele fez teria sido retornar à tradição politeísta do Egito, o que muito provavelmente foi mais por influência dos sacerdotes do que uma ideia própria dele, já que, como eu disse, ele governou quando muito criança. Então é isso. Se o Tutankhamon não teve tanta relevância política à época dele, embora a história do Egito seja sempre uma lacuna, cheia de lacunas a preencher, ele foi de grande importância arqueológica, porque foi através da descoberta da tumba dele, que está aqui atrás de mim e que eu vou visitar já já, que se pôde elucidar muito da riqueza, muita da opulência e muito do contexto histórico do Egito, que a gente viria a descobrir depois e ainda está descobrindo até hoje. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo retumbante faraônico do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, deixar seu comentário, o que você achou desse vídeo, o que você acha de Tutankhamon, você gosta da mitologia egípcia, e não deixa de assinar o nosso canal e sempre aparecer por aqui, que tá cheio de vídeo legal e faraônico. Um abraço direto do deserto do Saara e da tumba de Tutankhamon.